Antônio Carlos Bernardes Gomes. Muita gente deve ouvir esse nome e não saber de quem que a gente está falando. A gente está aqui na Band News FM com uma presença ilustre. Ailton Graça está conosco para falar de Mussum. Aí eu acho que todo brasileiro, até aqueles que não viram Mussum nas telinhas, Ailton, sabem de quem a gente está falando. Muito bem-vindo aqui à Band News FM para falar de Mussum, o Filmes. Ailton Graças aqui conosco para falar um pouquinho dessa estreia. Tudo bom, Ailton? Tudo jóia, Ivan. Eu gostei do Ailton Graças para falar do Filmes Mussum. Cara, é um prazer enorme estar aqui com vocês e participando desse nosso bate-papo com todos esses ouvintes aí que são frequentadores assíduos da Band. Bom, queria saber o seguinte: o filme já estreou e acredito que deve ser um sucesso até pelo fato da figura que é o Mussum, né? Acho que muita gente tem o Mussum vivo na mente por causa dos Trapalhões, mas acredito eu, e aí vou deixar para você falar um pouco, que o filme não é uma comédia, né? A vida do Mussum é a vida de um brasileiro padrão, né, Ailton? É uma vida com dramas, é uma vida com sofrimento também, e aí eu começo para falar do filme, perguntando para você como é que é a sensação de viver um protagonista, né, pela primeira vez no cinema, e uma figura tão grandiosa, né, para a arte brasileira. Bom, tem muitas camadas aí na tua pergunta. A primeira que é assim, eu acho fantástico, todo mundo conhece, esbarrou, ou já ouviu falar da figura do Mussum. O que ninguém conhece é o Antônio Carlos, né? Então, a nossa proposta é fazer uma dramédia. É uma dramédia, né, dirigida pelo Silvinho Guindani, né, do Camisa Listrada, produzida pelo Camisa Listrada, distribuída pela Downtown. Esse filme ele vem com o peso de uma representatividade de uma figura, né, da personalidade que está atrás da figura Mussum. Então, existe o Mussum, mas existe o Antônio Carlos. Qual é a vida desse Antônio Carlos? Qual é a vida dele antes das pessoas conhecerem ele nos Trapalhões? Então, muita gente conhece o Mussum dos Trapalhões, né, dos filmes que eles faziam. Era um filme por ano. Olha que maravilhoso. Eles faziam um filme por ano e era uma expectativa enorme esperar esse filme. Dentro dos Trapalhões, a gente parava o nosso domingo, tudo que a gente estava fazendo, jogando futebol, porque antes do Fantástico tinha os Trapalhões. Então a gente parava a nossa vida para ver os Trapalhões. Mas ninguém conhece esse Antônio Carlos, o Mussum, como é que foi a vida dele? Qual é a relação dele, né, com a música, nos originais do samba? Então tem muita coisa que está lá antes. Esse sucesso que foi o Originais do Samba, né, esses Sete Diablos, como eles eram conhecidos no exterior, como é que eles introduziram coreografia no mundo do samba, como é que eles fizeram isso, o que despertou, o que fez com que esse garoto Mussum, né, desempenhasse esse papel. Tem três pessoas fazendo o Mussum, que é o Tauan, né, o Yuri Marçal e eu. Então, são três figuras, né, são três atores vivenciando esse protagonismo, né? Eu gosto de chamar assim, dentro do cinema. Primeiro que foi assim, é impactante, porque assim, é o meu primeiro vivenciando um protagonismo mesmo, um cara que tem um peso gigante na história e na representatividade dos movimentos negros, né, do movimento negro. Então, o Mussum, ele é pioneiro em muitas coisas, e a gente vai, de alguma forma, passar por isso dentro do filme. Foi o meu primeiro impacto em Gramado. Eu não conhecia, nunca. Eu já tive outros filmes que foram para Gramado, que eu era coadjuvante, eu fazia uma participação. Então, eu vivi muita coisa ao mesmo tempo. Estar aqui em Gramado, participando, né, dessa festa gigante. É gigante essa festa, é uma coisa linda de se ver. O cinema nacional sendo devidamente respeitado, a volta da arte, a volta desse contato depois do período sombrio que a gente passou de pandemia, né, e a arte, né, sendo vilipendiada durante esse período, a gente voltando agora a respirar a arte, podendo exercer o nosso ofício, que é provocar reflexões, né, na população e na gente, quando a gente está construindo esse personagem, tem sido um prazer gigante. Então, eu estou em êxtase, eu posso dizer assim,
e vivendo uma coisa atrás da outra a partir desse filme. Eu estou feliz. E é uma grande responsabilidade, viu? Ah, Foi imagino um que sim. orgulho. Foi sim, Ivan. Eu Foi, imagino que seja uma grande responsabilidade, não pela figura, mas por esse protagonismo, né, que você está falando. A gente está falando de uma figura que é um protagonista, não o protagonista, o ator, mas o protagonista do filme, né? Essa figura central, que é uma figura negra importante na história da arte brasileira. Quando você fala de responsabilidade, ela passa muito por onde, hein? Porque eu imagino que você já construiu tantos personagens na sua vida. Muita gente às vezes te olha e acha que você é um personagem, né? Você, o Ailton, ele é um personagem, mas quando você constrói um personagem que cara, ele viveu, né? Esse cara existiu de verdade, né? Ele não existiu só na ficção, não era só uma história que alguém contou sobre alguma pessoa, né? Imagino como foi lá o caso do Carandiru e tal. É mais difícil, é diferente, porque você precisa, de alguma forma, ser fiel ao que foi esse cara, né? Qual é a sua versão do Mussum? é, na verdade, a gente doa, né, o nosso lado mais nobre para tentar entender como era o perfil psicológico desse personagem. Então, o mergulho, a imersão que a gente faz é tentando buscar camadas que criem essa referência, mas a gente não está sozinho. Então, tem toda uma questão de maquiagem, tem toda uma questão de preparação, né? Tem uma direção para isso, tem direção de fotografia do Nonato, tem uma série de coisas que vão colaborando, né? Sobretudo para que a gente faça. Mas o que é mais importante nessa construção toda é o aval dos filhos, o aval dos filhos do Mussum. Isso, para mim, foi importante. Né? O aval do Sandro, né? Do Antônio Carlos, né? Do Augusto, para a construção desse trabalho, foi mega importante. Né? Então, a partir do momento que eles me chamavam, que eles me viram caracterizado e me chamaram de pai, ali eu percebi que a gente tinha encontrado um caminho genuíno e muito importante para poder falar sobre o Mussum. A responsabilidade é porque, por mais pesquisa que a gente faça, por mais mergulho que a gente tenha, por mais dedicação, concentração, a gente sabe que a gente não dá conta do que foi a vida. A gente precisaria de muitos filmes, né? Muitos filmes para contar a história do Antônio Carlos e do Mussum. Então, o que a gente está pegando a gente está pensando determinados momentos e construindo uma narrativa, né, relacionada com o Antônio Carlos. E quando eu digo da importância desse grande ícone, dentro de um festival, é como a importância da Dona Léa Garcia, que nos deixou. Né? A importância de uma Léa Garcia, uma importância gigante, Dona Ruth de Souza, Abdias do Nascimento, e tanta gente que veio depois disso. Né? O Grande Otelo, que tá sendo citado no filme, a construção da arte também. Nós tivemos a presença de uma atuação maravilhosa. Você vai ver que tem uma caracterização do Chico Anísio, que foi o cara que ajudou a criar esse imagético de quem é o Mussum. Né, de quem é o Mussum, que ajudou a pensar. Então, tem muitas informações que ajudaram a construir, num período, o Antônio Carlos, o Mussum, viveu num período muito difícil, né, pós-ditadura militar. Então, foi o primeiro a entrar nas casas, em todas as casas, né, além da música, que era uma coisa, era impossível. A música ali, ela tinha a chancela de ser, o samba era a música brasileira, que representava a música brasileira como um todo. Né? Então, e esse negro entrando dentro das casas, fazendo humor e fazendo e cantando. Foi um momento genuíno, histórico. Do Mussum, filmes, e a gente conversou aqui na Band News FMs com Ailton Graças. Muito obrigado. Tomar um meia agora, né? Depois da entrevista, para. Vamos tomar um mé, tá certo. Foi Gente, muito aguardo legal. vocês. Aguardo todos vocês que estão ouvindo a gente aí nos cinemas. O filme está bem, com bastante amor, tá? Eu não posso dizer que está incrível, que quem tem que dizer que está incrível são vocês, né? Mas a gente está ansioso para receber todos vocês na sala de cinema.
Muito bom. Ailton, obrigado, viu, pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Sucesso demais aí, já que é o projeto da sua vida, é o filme da sua vida. A gente espera que seja um sucesso mesmo. A gente deseja sempre o melhor e contamos com a sua presença aqui na Band News FM para falar de outros assuntos, que eu sei que não falta assunto aí para a gente falar de samba, de carnaval, Opa! enfim, de cinema. Ótimo, Portas sempre abertas aqui para você, tá? obrigado, amado. Tchau, gente! Valeu.